Olá, estamos começando mais uma aula, nossa quarta aula do curso online de operador de som. Espero que vocês estejam participando bem, gostando do que estamos estudando. E ao decorrer das próximas aulas, até a 10ª aula, temos muita coisa aí para ver e aperfeiçoar e melhorar e aplicar nas nossas igrejas, capelas, grupos, conhecimento pessoal, Se alguém ainda não me conhece, sou o professor Eloy Filho, formado em música. Tem até, talvez fique um pouco a dúvida, eu sou formado em operação de som? Não, minha formação mesmo é em música. Mas como a música trabalha muito com o som, acabou que ao longo do tempo eu fui ganhando um pouco de experiência. Um pouco, tá? Não é muita coisa não. Mas um pouco de experiência suficiente para estar passando um curso básico aí, junto com a equipe aí que está dando um bom suporte. Então a gente pode ter esse curso bem bacana. Ainda falando de mim, faz muito tempo que eu moro aqui na região aqui da paróquia de Cruz. Hoje resido no Imbé, que também é dessa nossa paróquia. Lembrando também que temos aí muita ajuda do Caio, Caio aí que inclusive vai fazer participação na aula de hoje. Agradecer mais uma vez por esse convite tão especial que recebi da Pascom para estar com vocês. Estou gostando muito da ideia, vocês não fazem ideia como é isso. Lembrar também que a nossa aula de hoje vai falar sobre amplificadores. Já falamos anteriormente um pouco sobre isso, principalmente quando falamos de falantes, mas hoje nossa aula inteira, ou quase inteira, vai ser sobre isso. No mais, espero que vocês se sintam bastante motivados, se dediquem mesmo, porque é um assunto bacana, legal de se estudar, não tem nada de complicado, a não ser que a gente não estude bem, Quem perdeu a primeira aula vai sentir falta do conhecimento dela. Se alguém pulou a segunda ou a terceira, também vai sentir falta. É muito importante que você participe, que você assista com bastante atenção cada aula. Se for necessário, assista 1, 2, 3 vezes, responda a atividade, acompanhe a correção, para que você tenha um maior e melhor proveito desse nosso curso online. Como eu ia falando, é muito importante que a gente vá seguindo o curso, aula a aula, e perceber que uma aula puxa a outra. Então, antes de aprofundar nossos conhecimentos sobre os amplificadores, vamos à retomada da aula anterior, principalmente com a correção da atividade. Lembrando aqui mais uma vez que é importante que todos façam a atividade com dedicação, até para que a gente possa depois estar vendo aí a questão das notas, para construção, para organização aí dos certificados, ok? Então vamos agora à correção da atividade da aula passada. Na questão 1, era pedido apenas o seu nome para identificar suas respostas, Então você devia colocar seu nome. Eu peço, inclusive, que nas próximas atividades vocês sejam, se possível, nome completo para ajudar a nossa identificação, ok? Então a questão 1, apenas o nome. Na questão 2, sobre frequência, é correto afirmar que é um termo específico da área da música? Já digo para vocês que não. É um termo específico da área da operação de som? Também digo para vocês que não. Inclusive, falei isso no vídeo. É um termo que abrange várias áreas? Sim. A frequência é algo que está em várias áreas, inclusive musical, sonora, na física e outras mais. É um termo que está em desuso atualmente? Não mesmo. Inclusive, estamos utilizando aqui nesse curso. Então, a resposta correta é a terceira alternativa. É um termo que abrange várias áreas. Questão 3. Marque a alternativa que apresenta as 3 frequências principais mostradas na aula 3. A primeira alternativa tem ali grave, médio e agudo. E já digo para vocês que sim, essa é a alternativa correta. A segunda diz que grave, agudo e agudíssimo não são as frequências principais que estudamos, tá? O agudíssimo existe, mas não está entre as principais e não estudamos ela. Subgrave, médio e agudo. Ali a gente tem o subgrave, que na verdade é uma subdivisão do grave e que não é frequência principal, então também não é. Supergrave, médio, agudo e agudo. Desculpa, supergrave, médio, agudo e agudo. Também aí a gente tem o supergrave, que não é principal. Então a alternativa correta da questão 3 é a primeira, grave, médio e agudo. Na questão 4,
pede o seguinte: popularmente chamamos os sons graves e agudos de uma forma diferente. Que forma é essa? E logo de cara a gente também tem ali grosso e fino, que é a alternativa correta, que está ali como segunda alternativa. A questão 5. Marque o som que é mais grave. Tuba, a gente viu que é grave, né? Gato, fino. Sirene é tão fino também. Então, a resposta correta é tuba, que está ali na primeira posição. Questão 6. Espectro de frequência é uma representação das oscilações, pulsos elétricos, desenho qualquer. Vou começar de baixo para cima. Desenho qualquer não é qualquer desenho que qualquer criança, qualquer pessoa vai fazer de qualquer jeito que seja um espectro de frequência, não. Pulso elétrico também não. Pulso elétrico é uma coisa que a gente vai falar, tem a ver com o conteúdo, mas o espectro de frequência é uma representação das oscilações, no caso da vibração dos corpos sonoros. Galera, só lembrando, não faz sentido vocês verem a correção da atividade e depois respondê-las, né? Então eu peço que vocês finalizem cada aula na ordem que ela está. Então, se você por acaso não assistiu ainda a aula 2, por exemplo, então não assistam a aula 3 enquanto não assistir a aula 2. Sigam a ordem. A mesma coisa em relação à atividade. Se você ainda não tiver respondido uma atividade da aula anterior, então não pule não, ok? Pelo menos por enquanto a gente vai deixar aberto, ainda estamos recebendo respostas da aula 1, da aula 2, da aula 3, mas por favor, não adianta vocês responderem a atividade depois da correção. Isso seria enganar vocês, a mim, né, ao sistema, então não funciona. Então, por favor, sigam a ordem adequadamente, ok? Lembrando também, se você tiver dificuldade, se você por acaso marcar erradamente, né, erroneamente, se você tiver aí qualquer problema, não se preocupem. É uma atividade simples para a gente estar diagnosticando, para a gente estar vendo como é que está a aprendizagem de vocês, tá? Não encarem isso de uma forma difícil, complicada, não. É muito tranquilo. Respostas erradas vão servir para a gente aprender cada vez mais, ok? Continue cada vez mais motivados para a gente buscar o conhecimento com força, né? Como diz o popular. Após a retomada da aula passada, vamos então agora ver, visualizar, ter contato com os amplificadores, né? O curso é online, a gente não consegue fazer esse contato físico, né? Vocês não conseguem pegar, mas conseguem visualizar as imagens aqui. Há algumas pessoas que talvez nunca tenham visto um amplificador, não saibam do que se trata, né? Enfim, então aqui algumas imagens de amplificadores e vamos, ao longo dessa aula, aprofundar o conhecimento sobre eles e ver a importância que eles têm para um sistema de som profissional ou até mesmo alguns mais simples. Para aprofundar esse assunto, vamos receber uma colaboração do Caio, que é operador de som aqui na Igreja Matriz de Cruz e que vai trazer um pouco da sua experiência sobre amplificadores. É com você, Caio. Olá, boa noite a todos. Me chamo Caio, sou operador de som da Igreja Matriz de Cruz. Estudo áudio há alguns tempinho, né? Faço freelance para algumas empresas, como Cobre Criada Sonorização e Caboclinho de Santa Rosa, sonorização. Vou falar hoje um pouco, não sou nenhum professor, também não sou nenhum entendedor de áudio expert, entendo o básico do básico. Vou falar para vocês sobre os amplificadores. Os amplificadores, como o próprio nome já diz, tem a função de aumentar a amplitude de um sinal de entrada em relação à saída. Existem dois tipos de amplificadores de sinal. Existem os amplificadores de sinal e o de potência. Os amplificadores de sinal também são conhecidos como pré-amplificadores. Eles aumentam a amplitude do sinal proveniente de uma fonte. Como é que eu posso escrever uma fonte? Um microfone, um aparelho de som. Eles trabalham na região linear, minimizando a distorção de um sinal de uma fonte.
né? Ou seja, de um microfone ou de um aparelho de som. Porém, o sinal, mesmo depois de amplificados, não possui potência suficiente para fazer um alto-falante funcionar. Para isso, o sinal passa por um amplificador de potência, que aciona o alto-falante. Quando eu falo de amplificador, né, quando a gente estuda os amplificadores, existe as classes, né, do amplificador, que são conhecidos como os estágios de saída. Aí já é uma coisa mais profissional, né? Quais são as configurações, né, mais comuns que hoje no mercado tem? São AA, AB, AB, D e H, né? Quem quiser mais se aprofundar nisso, procure no YouTube, tem muita informação, né, falando sobre as configurações de saída dos amplificadores. As mais comuns aqui, né, que a gente vê são a A e a e B. Vou falar um pouco sobre elas, certo? A classe A, né, são os dispositivos eletrônicos de amplificação do sinal, né, que são transistores ou válvulas de saída que conduz corrente durante o ciclo do sinal de 360 graus. O rendimento é baixo, né? Mas vai teoricamente entre 20 a 25%. Mas a qualidade é máxima. A qualidade é muito boa. Pois não existe transição entre dispositivos. Sendo assim, o sinal é absolutamente interrupto. Aí tem a outra classe, que é a AB, né? Quando a gente fala de distorção, né, para sanar o problema, a gente liga, né, faz a configuração de saída AB, né, para sanar o problema de distorção, de transição na classe AB. Cada dispositivo de saída conduz corrente durante um ciclo, um pouco mais do que 180 graus. De modo que quando um dispositivo assume o sinal, o outro está ativo e, portanto, não existe. A qualidade sonora se aproxima à classe A e o rendimento energético é bem maior, né? Bem maior, chegando na prática a 60%. Esse tipo de ligação é mais, né, são usados em sistemas de som lá profissional, né? Mas em eventos de grande porte a gente usa, né, para sanar o problema de distorção. Lá mesmo no Caboclinho de Santa Rosa, lá no Cobre Criado, a gente usa. Quando tem problema de distorção, né, a gente faz as configurações lá no amplificadores. Então, eu falei um pouquinho, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, perguntem para o Eloy. O Eloy é a pessoa mais apropriada para responder. Vocês, é professor, é graduado, eu apenas entendo o básico do básico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou com o Eloy, que a gente tenta esclarecer as dúvidas de vocês. O Eloy vai fazer uma aula bem mais explicada do que eu. Obrigado a todos e uma boa noite. Então é isso aí. Agradecemos ao Caio que participou com a gente, colaborou aí com bastante informação, né? Alguns dados técnicos de alguém que tem contato com muitos amplificadores, com sistemas profissionais grandes de sistemas de som. Lembrando que os amplificadores, eles podem ter vários formatos, aparelhos diversos. Mais uma vez vou dizer, né, quando se trata de tecnologia, as possibilidades são muitas. Eu vou comparar com os celulares. Quantos tipos de celulares, de aparelho celular não existe hoje? Amplificadores também têm uma vastidão assim realmente enorme de modelos, de funcionalidades, de potências, de marcas, de durabilidade, muitos formatos diferentes, muitos modelos diferentes. E vou sugerir, inclusive, que vocês pesquisem.
pesquisem vídeos, imagens, aulas sobre amplificadores, vocês vão ver que é um campo bem grande. Lembrar também que em um aparelho de som, ou melhor, em um sistema de som que funcione móvel, como por exemplo um paredão, geralmente os amplificadores de som não vão ser esses convencionais, como foram mostrados no início dessa aula. Ao invés desses amplificadores, desse formato, vai ter principalmente os módulos. Os módulos têm algumas aplicações diferentes, entre elas a possibilidade de utilizar uma quantidade, um modelo de energia diferente, né? Não essa energia 220 volts que a gente tem aqui nessa nossa região, aqui no Ceará. Então aqui a gente tem um amplificador, onde nós vemos o nosso painel frontal, onde temos os botões de ajustes, inclusive o botão de liga e desliga e volume. Aqui atrás nós temos o painel traseiro. Aqui vão ter as conexões, os conectores, o ventilador, que vai fazer com que ele seja resfriado, inclusive a nossa entrada de energia. Aqui nós temos o botão de liga e desliga. Aqui nós temos os volumes. Já vou falar para vocês sobre o lado A e B. Aqui está no máximo, aqui está no mínimo, aqui no mínimo, aqui no máximo. Observem que aqui nós temos as luzes que mostram o nível de sinal. A gente deve nunca utilizar com as luzes vermelhas piscando, apenas verde e amarelo. Isso é um padrão que a gente deve seguir, tá? Lembrando também que aqui a gente tem, ó, esse botão ele se refere ao lado A e aqui a gente se refere ao lado B, tá? Lado A, lado B. Aqui nós temos o lado A, a qual se refere a esses 4 conectores. Aqui nós temos o lado B. Lembrando que já que estou falando de conector, é porque aqui nós vamos conectar algum cabo para funcionar. Observemos também que aqui nós temos input, que é de entrada. Aqui input do A, aqui input do B. E aqui nós temos output. Perdoe a pronúncia, né? Não sei se é bem isso. Eu aprendi assim. Então, a saída do B e a saída do A. Em seguida, na própria aula, a gente vai continuar entendendo melhor sobre entradas e saídas, o que é out, o que é in. Vamos então agora falar de 2 termos muito importantes para a compreensão do operador de som, que é in e out. In é um termo em inglês que a gente traduziria como entrada, tá? In tem a ver com entrada, enquanto out tem a ver com saída. A entrada, então, é o ponto em que se recebe o áudio, em que se recebe algum resultado sonoro que foi produzido, né? A entrada é essa situação, que vai receber, enquanto o out é onde vai sair. Então, vamos lá. Em cada equipamento, a gente vai ter, muitas vezes, equipamento de som, nós vamos ter esses 2 termos, in e out. Agora, vamos tentar identificar, melhor ainda, com exemplo, a funcionalidade de cada um. Um microfone que vai levar o som para a mesa de som, por exemplo. Então, onde será que nós vamos conectar esse microfone? Se o nosso objetivo é que ele entre na mesa de som, o som vai sair do microfone, vai entrar pelo cabo na mesa de som. Se ele vai entrar, então eu devo conectar ele onde tiver uma entrada. Provavelmente vai ter lá alguma indicação com o termo in, in em inglês, né? Ou às vezes não tão abreviado e tenha input. Já se eu quero que o som saia da mesa de som para um alto-falante, para uma caixa de som, para uma gravação, se o som vai sair, eu preciso colocar isso na saída denominada output. Out, saída. Continuando, vamos ver agora como de fato a gente faz a conexão dos amplificadores, de um amplificador em um sistema de som. E para isso vamos analisar um esquema que vai ser mostrado a seguir.
Supondo que a gente tenha um microfone ou uma fonte sonora, né? No caso aqui a gente tem um microfone. Poderia ser um violão, poderia ser um teclado, poderia ser um aparelho DVD, enfim, uma fonte sonora, onde o som se origina. E eu tenho um amplificador, representado aí por esse equipamento. Lembrando que existem inúmeros modelos, né? Poderia ser um módulo, mas aí a gente tem um amplificador desse modelo. E a gente tem aí um reprodutor do som, no caso um alto-falante. Poderia ser uma caixa de som, um paredão, poderia ser um sistema de caixas de som colocado nas paredes, né? Um sistema de som ambiente, por aí vai. Então, resumindo ainda mais uma vez, temos uma fonte sonora, um amplificador e um alto-falante. Como que a gente vai conectar? Já vimos anteriormente que a gente não pode ligar o microfone direto no alto-falante, mas que a gente precisa do amplificador. Então já sabemos que esse é o caminho que a gente deve percorrer. Em algum momento precisamos conectar esses dois itens do amplificador. Vale lembrar também que nem sempre vai ser essa ordem. Eu posso ter uma mesa de som, eu posso ter um processador, mas aqui eu estou simplificando. Uma fonte sonora, o amplificador e um resultado sonoro. Então, onde eu vou conectar esses dois cabos? Supondo que eu tenha dois cabos para conectar. Então, a fonte sonora, a gente sabe que ela vai colocar o áudio para o amplificador. Ela precisa fazer com que o áudio entre na entrada do amplificador. Então, a gente vai ter que fazer a ligação dessa forma. O microfone vai em entrada, para que o som entre no amplificador. Já o alto-falante vai na saída, né, no out. Então, essa é uma regra básica que precisa estar muito bem esclarecida para que o operador de som consiga realizar bem o seu trabalho. Primeira hipótese, se eu não conectar, o que acontece? Absolutamente nada. Se os aparelhos não estiverem conectados, eles não vão conseguir funcionar como deveriam. Então, preciso conectar. Então, não adianta eu querer desconectar algum desses itens que não vai ter. Segunda hipótese, se eu colocar o microfone na saída, eu não vou ter resultado sonoro. Muito pelo contrário, eu posso ter aí algum prejuízo até na construção, no equipamento do microfone. Mas eu não posso ter som saindo para o microfone, isso não vai funcionar. Se eu coloco o alto-falante na entrada, o alto-falante ele não traz nada de som para o amplificador, então também não vai funcionar adequadamente. Enfim, a gente fica com essa informação, então, que a fonte sonora, seja a mesa de som, seja um microfone, seja um aparelho celular, seja um instrumento musical ou qualquer outra coisa que possa ser uma fonte sonora, ele tem que ir para o amplificador na entrada e depois ele tem que sair para poder ser ouvido. Uma pergunta que pode surgir: será que sempre o sistema de som vai ter apenas um amplificador? Será que em algum caso vai ter mais de um? Né? Quantos amplificadores eu preciso para o meu sistema? Isso vai variar bastante. Tá? Geralmente, se é um sistema de apenas uma caixa de som, não precisa de muitos, né? Geralmente, se for uma caixa de som simples, um amplificador será suficiente. Já quando eu parto para duas caixas de som comum, né, básicas, pequenas, muitas vezes eu vou utilizar o lado 1, lado A, que a gente já viu anteriormente. O lado A para uma caixa e o lado B para outra caixa de som. Um sistema, geralmente, quando a gente vai em um lugar pequeno, que tenha duas caixas de som, a gente vai contar com esse recurso. Um amplificador, que funciona ao mesmo tempo duas caixas de som, uma para o lado A e outra para o lado B. Vou até deixar uma dica aqui, se você quer se especializar um pouco mais, se tratando de lado A e lado B, pesquise sobre som estéreo. E aí vocês vão entender um pouco mais dessa configuração de lado A e lado B. Vale lembrar também que amplificadores eles podem vir em maior quantidade quando se trata de divisão de frequência. Quando eu tenho um sistema de som mais complexo, às vezes eu tenho um amplificador para graves, um amplificador para médios, um amplificador para agudo, né? Existem outras configurações também que podem acontecer, mas algumas vezes pode ter esse recurso de um amplificador para cada frequência.
aí envolve um sistema um pouco mais complexo, que caso você seja leigo, vai ter um pouco mais de dificuldade para entender, mas nada que você não consiga fazendo uma bela pesquisa. Temos também, às vezes, sistemas secundários que utilizam amplificadores diferentes. Por exemplo, aqui na Capela Matriz, onde estamos gravando, já conheci uma situação que era assim: o coral ficava no coro e para ele um amplificador, ou seja, para o sistema de som do coral, um amplificador. Lá dentro, mais um amplificador para o interior da igreja, incluindo o retorno do padre. E ainda mais um amplificador para o som externo da igreja, né? Porque na nossa matriz a gente tem um sistema aqui, inclusive utilizado para a festa de São Francisco, né? Então, mais um amplificador para fora. E estou lembrando ainda que tem outro amplificador que é para o sino, que de hora em hora, durante o dia, está marcando ali, está batendo, né, as horas, está tocando as músicas do relógio da igreja. Então, outro amplificador. Ou seja, pode ser que eu tenha amplificador para sistemas secundários que estão dentro de um sistema maior. Às vezes, em uma escola que tem um sistema de rádio, por exemplo, eu posso ter um amplificador para cada galeria da escola. Na rádio, por exemplo, eu posso ter um sistema de amplificador para dentro, outro sistema para fora, né, para reprodução na praça, por exemplo. Então, os amplificadores eles podem ser divididos de acordo aí com as subdivisões do sistema. Vale lembrar também que nós temos uma diferença, às vezes, de potência. Então, os amplificadores podem estar variando também de acordo com a potência deles. Em alguma região que eu preciso ter um som mais potente, o amplificador mais potente para aquela região. Em outra região que é mais simples, eu posso ter um amplificador mais leve, né? É isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Hoje foi a nossa aula número 4. Falamos sobre amplificadores. Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Espero que você possa fazer o maior proveito desses conteúdos, dessas aulas. Espero vocês nas atividades. E no mais, agradecer a todos que colaboraram, né? Pascom, o Vitor se dedicou bastante hoje. Matheus, Cristiano aí sempre dando um apoio grande, imenso, né? E nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem, lançada na terça-feira. Então aguardo aí a colaboração de todos vocês com as atividades aí bem participadas, ok? Muito obrigado, um abraço.